Boa tarde, pessoal. Obrigado aí. Eu sou o Alessio, do Von Braun, estou no lugar do Dario Tober, né? Pessoal, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho do projeto do Brasil ID. Tá? Eu acho que algumas das pessoas, alguns dos nossos telespectadores conhecem já esse projeto, é um projeto bem abrangente, já começou há mais tempo, né, do que a gente fala de rastreabilidade de medicamentos. Ele basicamente é uma rastreabilidade de tudo, de qualquer tipo de produto. Então, quando a gente fala hoje da cadeia de produção, a gente aqui não fala somente de remédios. Ele provê toda a infraestrutura para rastreamento de qualquer tipo de produto. Tá? Esse projeto, tá, ele tem a coordenação do Von Braun, mas é um projeto que está junto com a Receita Federal, tá? As Secretarias de Fazenda, né, o CONFAS, ENCAT, também ligado à parte da Receita Federal, GS1 e demais entidades aí, e inclusive o Ministério de Ciência e Tecnologia. Tá? Então, vamos lá. Então, qual o panorama que a gente tem? Né? Aqui nas outras apresentações também foi falado, né? A gente tem um custo com risco de transporte, falta de suporte, né? Custo de seguro, e você tem descaminho, você tem falsificação, você tem vários tipos de problemas que encarecem muito a cadeia do produto. Né? Então, por isso que o rastreamento dos bens de consumo é bastante importante para diminuir esse custo de produção e garantir que tudo que é fabricado no país se recolheu impostos, beneficiando quem paga direito, né? Quem faz certinho a sua parte. Tá? Então, qual que é o conceito do Brasil ID? Né? Então, vamos lá. É estabelecer um padrão único de identificação. Então, não adianta cada um fazer o seu padrão. Né? Tem que ser um padrão único, tem que ser aberto. Né? E esse projeto ele é baseado em radiofrequência. Né? O tal do RFID. Né? Não significa que tudo tenha que ter. Mas aqui, quando a gente está falando de Receita Federal, está falando de nota fiscal eletrônica, está falando de unicidade do produto, você tem no Brasil uma questão, sim, da segurança. Né? Não dá para você fazer alguma coisa totalmente sem segurança em toda a cadeia. Né? Eu costumo muito usar como exemplo, né, quando a gente fala de globalização, né, o cartão de crédito, por exemplo. O cartão de crédito ele é globalizado. Mas no Brasil você tem uma questão a mais de segurança. Você tem um chip a mais, você tem uma senha a mais, que quando você vai no exterior você não usa essa senha. Muitas vezes você nem assina, né? E mesmo assim seu cartão é válido. Então a gente tem uma preocupação muito maior no Brasil quanto à segurança. Né? E esse projeto leva isso em consideração. Tá? Então estabelecer um padrão único, identificação em produtos e documentos fiscais e circulação pelo país. Então, e viabilizar a estrutura, né, a estruturação de serviços e rastreamento e verificação, autenticidade desses produtos. Tá? Muito parecido com o IUM aí que a gente está falando. Né? Então, ele também, o protocolo, né, é um padrão nacional e aberto. Tá? Isso aí foi feito envolvendo diversas entidades aí do próprio governo. Tá? E combina normas internacionais também. Isso aí foi levado, tá, para a ISO, tá? EPC Global, junto com o GS1, e padronizado como ISO 8006C. Tá? Então, isso aí está sendo levado para o mundo também, né? Em sintonia. Tá? Existem projetos já que estão utilizando e se beneficiando desse protocolo. Tá? A gente pode citar aqui no estado de São Paulo, até então, o Von Braun tem um projeto com a Artesp, um projeto do ponto a ponto. O pessoal conhece muito aí, antigamente, até pouco tempo atrás, a gente só tinha o sem parar, né? Que você poderia passar pelo pedágio, e era um sistema que só existia uma operadora, né? Que queria o sem parar, e rastreava esses carros. Você tem um identificador único, que era o tag no veículo, e é onde você passava. Isso era tudo proprietário. Então você tinha um fornecedor de antena proprietário, um fornecedor do tag proprietário, tudo proprietário. Hoje em dia isso é tudo aberto, então você tem aí mais operadores no mercado. Hoje você pode escolher mais de um fornecedor de transponder. Isso é seguro, é aberto. O banco de dados, quem tem acesso é a Artesp, está com ela. Né? Então, o que acontece? Você tornou uma coisa que era fechada em aberto. Toda a sociedade ganha. Hoje, antes você tinha um tag que custava 60, 70 reais. Hoje o tag para a Artesp, por exemplo, está aí na faixa de entre 10 e 15 reais. O tag semi-ativo, né? Que a gente fala, semi-passivo, enfim.
e agora a gente já está migrando para o passivo. Totalmente passivo, que vai cair mais ainda o preço bastante disso daí. Então é um exemplo de um caso de sucesso disso daí. Tá? Então aqui tem mais ou menos a base, como que é criado isso daí. Né? Então a gente tem o quê? O identificador de produto eletrônico, né? Então que eu posso estar colocando diversos produtos, né? Começando por produtos de valor agregado mais alto. Né? Por exemplo, você tem mulheres aqui na plateia, uma bolsa Louis Vuitton. Será que é original ou será que não é? Né? Um produto de valor agregado e que faz muita diferença e é alvo de falsificação bastante. Né? Então você tem o identificador de embalagem de transporte, você tem o lacre eletrônico, e você tem o cartão de documentos fiscais. Então imagina, com todo esse aparato, você consegue fazer uma fiscalização sem parar. Né? Você não precisa parar para fiscalizar uma carga. Então, vamos lá, você pegou um produto e identificou ele. Tá, você coloca dentro de uma embalagem de transporte, e essa embalagem você tem certeza do que tem dentro, você tem um lacre nisso daí. Isso aí você carrega um caminhão, alguma coisa, e você lacra isso daí. Então, lendo esse lacre não estando violado e sendo um lacre que não dá para você clonar, você garante que toda aquela carga que está sendo transportada está, de certa forma, inconforme, certo? Do ponto de vista fiscal. Tá? Então, envolve diversas tecnologias, né? Entre o RFID, a parte de infraestrutura de captura de dados, rede, os aplicativos, né? E o sistema. Então, o Brasil ID, ele nasceu, pessoal, não, por exemplo, porque é muito difícil, quando a gente fala de logística, né? Todo o setor de remédio tem uma logística própria, que é diferente do transporte de carnes, que é diferente do transporte de carga viva, que é diferente de outros tipos de transporte de logística. O Brasil ID coloca e visa dar uma infraestrutura única para o armazenamento de dados e como fazer isso, os protocolos e tudo mais. Tá? E aí os aplicativos, as aplicações em cima disso é que definem as particularidades de cada cadeia. Né? Na apresentação anterior, estava mostrando aqui aqueles bancos de dados que poderiam ser alimentados, que alimentariam da Anvisa. Aqui a gente tem um papel que esses bancos de dados intermediários seriam o papel dos operadores. Assim como tem, né? Todo mundo tem celular. Já pensou se a gente fala assim, olha, você tem sua empresa, você quer que seus funcionários se comuniquem, né? Então você coloca uma torre de celular dentro da sua empresa. É mais ou menos isso, né? Não, mas a gente tem o papel da operadora, que reúne todo mundo que precisa, e ela sim se comunica, né, ao grande backbone aí de telecomunicações. Então a gente teria o papel das operadoras também aí, como a gente tem aqui. Que as operadoras sim operariam com particularidades de cada setor. Então, por exemplo, o setor de medicamentos, você poderia ter 3, 4, 5, 10, enfim, quantos operadores necessários. E esses operadores deveriam ser, de certa forma, o quê? Credenciados, né? Estariam homologados para acessar a base de dados e colocar dados, enfim. Tá? Então, o Brasil já tem definido como são os eventos fiscais, tá? Tem todo o fluxo, tá? Disponível, tá? De como funciona isso aí, toda essa parte eletrônica definida, tá? E os procedimentos de fiscalização sem parar também, né? Então, hoje, um caminhão tem que parar, se ele passar por uma fiscalização, ele tem que parar, tem que tirar toda a carga, tem que checar toda a carga, e você perde 2 dias aí, ou às vezes até mais, penalizado com essa parte aí da fiscalização de cargas. Tá? Tem todo também um fluxo aí, que eu não vou entrar, mas tem todo um fluxo de fiscalização acordado aí com a Receita Federal. Tá? E como é que está isso daí? Isso aí é um piloto que está rodando. Tá? Então, como é que a gente começa uma parte dessa? A gente está falando muito de rastrear medicamentos, mas para eu começar a rastrear medicamentos, eu posso começar rastreando quem? Eu rastreio primeiro um caminhão inteiro, que eu sei o que ele está transportando. Começa você rastreando a carga grande, né? Eu começo rastreando o caminhão, depois eu começo rastreando a caixa, para depois chegar no medicamento, né? São etapas, né? Então a gente já está rastreando caminhões com cargas já, né? Então foi criado corredores aí, baseando nas estradas, no fluxo de carga no país, tá? E aí foram baseados em 3 corredores, instalados 13 pontos de leitura aí. Tá? Aí estão mais ou menos os pontos de leitura que tem desses veículos aí que são rastreados. Tá? Aqui algumas figurinhas mostrando mais ou menos algumas das implantações que já foram feitas e estão operando. Isso aí são pontos de fiscalização da Receita Federal. São entre estados, né? Onde eles verificam quais são as mercadorias que estão passando ali. Certo?
Então, tem aí diversos postos fiscais ao longo do país, instalados com isso daí, e já sabem a carga que está passando. Então, de certa forma, a Receita Federal acaba sendo informada do fluxo de mercadorias. Então, isso aí, pessoal, tem muito problema que a gente, às vezes, acaba tendo de cargas, por exemplo. Você emite uma nota fiscal de um caminhão, passa, se não houve fiscalização, você pega com aquela mesma nota e transporta de novo diversos transportes com a mesma nota. Ou então, você transporta uma mercadoria e cancela aquela nota. Se você tem esse tipo de fiscalização, você já não consegue fazer isso e você acaba sabendo o estado de origem, de destino e por onde passou. Certo? Então, tem diversos pontos já do Brasil aí instalado, certo? E tem transportadoras que estão participando do projeto, né? Como, por exemplo, né? Essas transportadoras, algumas estão em processo de implantação, outras já estão implantado, né? Por exemplo, a transportadora americana, né? Então, foi feito um processo de implantação do sistema lá, com pórtico, num centro de distribuição, um treinamento, né? Um equipamento para gravar os transponders, foram instalados transponders para identificação dos caminhões e tudo mais, tá? E aí foi feito o sistema inteiro, colocou-se no ar, né? Em 1º de outubro de 2013, a gente teve a primeira passagem oficial creditada, né? Ocorreu já dentro do projeto, isso dentro da base, a gente fala da base da Anvisa, nesse caso é uma base ligada também à Receita Federal e também à EPL, que é uma empresa do governo federal, que é a empresa de planejamento e logística. Isso aí está tudo junto, né? Certo? Né? Então, hoje, desses pontos de leitura é feito um monitoramento geográfico, né? Dos pontos. Então, a gente sabe quando o ponto está disponível, quando não está, quando tem algum problema, quando caiu, né? Literalmente, às vezes aconteceu um problema de cair o ponto de leitura. Um caminhão derrubou o ponto, foi dar ré e jogou em cima do ponto e caiu. A gente monitora isso, sabe o que acontece, sabe o que vê, tudo em cada ponto de fiscalização. Tá? E tem outras operações acontecendo simultâneas utilizando os padrões do Brasil ID, né? Que é o non-stop fiscal, né? Nos postos fiscais do estado do Mato Grosso, e rastreamento de cargas de proteína animal usando padrões do Brasil ID, que é com GAESE. Esse projeto, eu sou o coordenador do projeto da parte FINEP, né? Dentro do FINEP tem cerca de 13 projetos com são 7 centros de pesquisa, assim como o Von Braun, um centro de pesquisa sem fins lucrativos. Então a gente tem 7 ICTs juntas, entre elas o GAESE, envolvidas nesse projeto aí do Brasil ID, né? Para fazer isso acontecer. Então isso aí está sendo feito a diversas mãos, a diversos centros de pesquisa, Receita Federal, Governo Federal através da EPL, e isso aqui é uma continuação, como propriamente dita, da nota fiscal eletrônica. Hoje você tem a nota fiscal eletrônica, mas um caminhão, quando vai sair, ele tem um monte de nota fiscal eletrônica ligadas ao manifesto, cartão de documento fiscal. Então você teria uma coisa única, onde você, através do lacre ou da identificação do veículo, você associa todas essas informações do que você está transportando. Tá? Então, a gente acredita que o Brasil ID tem muita sinergia com esse projeto de rastreamento de medicamentos, porque ele é mais abrangente, não rastreia só medicamento, rastreia qualquer bem eletrônico ou de consumo, ou o que seja. Tá, pessoal? Eu acho que foi bem breve, né? Estava correndo. Não sei. Tá? Obrigado.